Olá a todos, vamos com esse vídeo dar início ao nosso estudo de derivadas. É praticamente nosso último conteúdo desse semestre e vamos ver as principais aplicações, os conceitos, é claro, e principais aplicações das derivadas. Primeiramente, vamos estudar a derivada de uma função num ponto pré-determinado, que aqui nós chamaremos de ponto x0. Então, a derivada no ponto x0 necessita de nós termos uma função. Então, vamos considerar uma função f definida em um intervalo aberto I. Então, essa função tem que ser definida dentro desse intervalo. E o x0, ele necessariamente tem que ser um elemento deste intervalo I. Então, se o intervalo é aberto e o x0 é um elemento desse intervalo, nós chamaremos de derivada da função f no ponto x0 o seguinte limite. O limite de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, quando x tende a x0. Então, a derivada será o valor desse limite desde que ele exista e desde que ele seja finito. Então, nós temos que calcular este limite, então ele tem que ser um número real, tem que existir. Logo, ele será, ou terá que ser também finito. Ele não pode ser um limite infinito. A derivada de f no ponto x0, ela é habitualmente indicada com uma das seguintes notações. São várias formas de você indicar. Ela pode ser indicada assim, f' de x0. Esta é a mais usual. Então, a f' significa derivada da função no ponto x0. Podemos representar assim, d de f sobre d de x, quando x é igual a x0. É uma notação também de derivada, também bastante usual, não tanto quanto a primeira, mas muitos autores gostam dessa simbologia. Ou também podemos representar ela assim, d de fx0, que seria a derivada da função no ponto x0. Então, qualquer uma das três representações aí, ela pode ser ou pode indicar a derivada da função f em um ponto x0. Mas, como eu falei, vocês vão verificar a maior parte das nossas representações aqui nessa primeira representação, como f' de x0. Então, nós teremos aí alguns valores para a gente pré-determinar ou para a gente calcular. Primeiro será a chamada ΔX. ΔX, como vocês sabem, em matemática representa uma variação, que aqui ela é uma diferença do valor de x menos o valor de x0. Então, essa diferença é chamada acréscimo ou incremento da variável x relativamente ao ponto x0. A diferença ΔY é igual, ficou dois sinais de iguais aí, f de x menos f de x0. Aí faltou um sinal de menos. É chamada de acréscimo ou também de incremento da função f relativamente ao ponto x0. Então, esses dois incrementos, o ΔX e o ΔY, a razão entre eles será a nossa derivada, ou a razão é a mesma coisa que o quociente. Então, o quociente ΔY dividido por ΔX será igual ao incremento, ΔY é f de x menos f de x0, dividido pelo ΔX, que é x menos x0, que vai receber o nome
de razão incremental de f relativamente ao ponto x0. Frisemos que a derivada de f no ponto x0, ela pode ser indicada das seguintes formas, né? Primeiro, f' de x igual a limite de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0 quando x tende a x0, que é aquela nossa primeira representação. Também podemos representar assim, ó, f' de x0 é igual a limite de ΔY dividido por ΔX quando ΔX tende a zero. Ou podemos representar assim, ó, f' de x0 é igual a f de x0 mais ΔX, esse parênteses aí seria depois do ΔX, tá bom? F de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Tá certo? Então, qualquer uma das três formas aí a gente pode indicar a derivada. Bom, quando existe f' de x0, ou seja, quando existe a derivada no ponto, dizemos que f é derivável no ponto x0. Dizemos também que f é derivável no intervalo aberto i, quando existe f' de x0 para todo x0 pertencente a i. Então, veja que lá no início a gente falava que nós temos que considerar a função definida no intervalo i e o x0 tinha que pertencer ao ponto i. Então, se a gente diz que existe a derivada nesse ponto x0, vai existir também, né, a função será derivável em todo o intervalo, certo? Desde que o x0 pertença a esse intervalo i. Vamos a alguns exemplos. Veja como é simples. Ó. Então, calcular a derivada de f de x, que é igual a 2x, no ponto x0 igual a 3. Então, nós temos a nossa função f de x e nós temos o nosso ponto x0, que seria igual a 3. Então, nós temos duas maneiras de representar isso ou de resolver. A primeira maneira seria pela primeira fórmula. Só relembrando, a primeira fórmula é qual? F de x0 igual a limite de x menos f de x menos f de x0 dividido por x menos x0. Então, veja que o nosso x0 aí é 3. Então, observe que já está substituído. Ó. Então, ficou f' de 3, que é o nosso x0, é igual ao limite de f de x, que é a função, menos f de x0, que é o 3, dividido por x menos x0, que é 3, quando x tende a 3, que é o x0. Então, observe que se a gente substituir, ó, o f de x, quem é? F de x é 2x, que foi a função dada lá em cima. F de 3, o que é f de 3? F de 3 é só você substituir o 3 lá na função f de x. Ó. Se f de x é igual a 2x, f de 3 é igual a 2 vezes 3, que vai dar 6. Então, f de 3 é 6. Então, f de x menos f de x0 fica 2x, que é o f de x, menos 6, que é o f de 3, certo? Dividido, então, por x menos 3, quando x tende a 3. Assim, no numerador eu posso colocar o 2 em evidência, fica 2 que multiplica x menos 3, dividido por x menos 3. Aí eu já posso simplificar o x menos 3 com o x menos 3, vai ficar apenas limite de 2, quando x tende a 3. E o limite de uma constante é sempre a mesma constante, ou seja, o limite de 2 é igual a 2. Assim, a gente diz que a derivada
da função no ponto x0 igual a 3 vai dar igual a 2. Ou simplesmente f' de 3 é igual a 2. Correto? Uma outra maneira da gente fazer esse cálculo seria o seguinte, usando a segunda fórmula. A segunda fórmula é, só relembrando, f de x0 igual a limite de f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Então, observe que aonde tinha x0, eu já substituí pelo 3. Ó. Então, f' de x0, ou seja, f' de 3, é igual a f de x0, que é 3, mais ΔX, menos a f de x0, ou seja, f de 3, dividido por ΔX. Então, feito as substituições, eu tenho f de 3 mais ΔX, no caso aí, menos 6, que é a f de 3, dividido por ΔX. Então, por que está aí f2 que multiplica 3 mais ΔX? É como se você tivesse que substituir lá na função f de x, ó, 2 que multiplica x. O seu x aí é o 3 mais ΔX. Por isso ficou aqui 2 que multiplica 3 mais ΔX, tá certo? O 6 é do f de 3 e dividido por ΔX eu só repetir. Assim, nós temos 2 vezes 3 que dá 6, 2 vezes ΔX dá 2 ΔX, menos o 6, que é apenas repetido. Então, o 6 menos o 6 dá 0, vai ficar apenas limite de 2 ΔX dividido por ΔX. Eu posso simplificar o ΔX com o ΔX, logo eu posso dizer que o f' de 3 é igual ao limite de 2, que é igual a 2. Então, veja que são maneiras diferentes, no entanto, você vai chegar a resultados iguais. Aí fica a seu critério, se você quiser usar a primeira fórmula ou a segunda fórmula, tá certo? Não tem diferença. Vamos a um segundo exemplo. Calcular a derivada da função f de x igual a x ao quadrado mais x no ponto x0 igual a 1. Então, veja que mudou a nossa função. Agora, a nossa função é x ao quadrado mais x. E mudou o nosso x0, que agora é 1. Então, vou fazer esse aqui também pelas duas maneiras, tá? Só para vocês verem. Então, na primeira maneira, só relembrando a fórmula, é f de x0 igual a limite de f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, quando x tende a x0. Então, onde existia x0 aí, eu já substituí por 1. Ó. Ficou f' de 1 igual a limite de f de x menos f de 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1. Então, observe que f de x agora é x ao quadrado mais x. Então, já substituí lá. F de 1 é quem? É só você substituir 1 no lugar do x. Ó. Então, ficaria 1 ao quadrado, que é 1, mais o x, que é 1. 1 mais 1, 2. Então, f de 1 é igual a 2. Então, fica x ao quadrado mais x menos 2, dividido por x menos 1, que seria o x menos x0, quando x tende a 1. Então, essa equação de segundo grau, a gente pode decompor ela, e decompondo vai ficar x menos 1, que multiplica x mais 2, dividido por x menos 1. Simplificando o x menos 1 com o x menos 1, fica f' de 1 é igual a limite de x mais 2, quando x tende a 1. Substituindo 1 no lugar do x, vai ficar 1 mais 2,
que é igual a 3. Ou seja, a derivada dessa função no ponto 1 será igual a 3, certo? Pelo outro modo, pela segunda maneira, também é muito fácil de fazer, vocês podem optar por ela, só muda a fórmula. A fórmula então seria f' de x0 é igual limite de f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Então, f de 1 mais ΔX seria isso aqui, ó. É você substituir 1 mais ΔX no lugar do x lá na função. Ficaria 1 mais ΔX ao quadrado mais o x, que é 1 mais ΔX. Então, ficaria assim. 1 mais ΔX ao quadrado mais 1 mais ΔX, certo? Menos a f de 1. F de 1, como nós vimos lá em cima, é igual a 2. Resolvendo esse quadrado, 1 mais ΔX ao quadrado fica 1 mais 2ΔX mais ΔX ao quadrado. Isso aí é aquela regrinha, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí eu repeti, mais o 1 mais ΔX menos o 2. Tudo dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. O 1 mais 1 dá 2, menos 2 dá 0. Então, sobrou limite, né, de ΔX ao quadrado, e eu tinha 2ΔX mais 1ΔX, vai dar 3ΔX. Quando, no caso dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Então, observe que nos dois termos aí tem ΔX. Eu posso colocar o ΔX em evidência. Colocando o ΔX em evidência, ΔX ao quadrado dividido por ΔX dá ΔX. E 3ΔX dividido por ΔX dá só o 3. Tudo dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Simplificando o ΔX com o ΔX, eu vou ter limite de ΔX mais 3, quando ΔX tende a zero. Se ΔX tende a zero, significa que esse ΔX aqui, ó, vai ser zero. Então, vai ficar limite de 0 mais 3. E limite de 0 mais 3 é igual a 3. Assim, a gente pode dizer que a derivada do ponto 1, né, da função no ponto 1, é igual a 3. Então, veja que, apesar de também termos utilizado métodos diferentes, os resultados são idênticos. Vamos a um terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, a gente já tem uma função trigonométrica. Então, calcular a derivada de f de x igual a seno de x no ponto x0 igual a π sobre 3. Então, substituindo, aqui eu só vou fazer pela segunda fórmula, tá certo? Que ela se torna mais simples aqui. F' de x0, que é π sobre 3, igual f de x0 mais ΔX, então fica π sobre 3 mais ΔX, menos f de x0, que é π sobre 3, dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Já substituindo aí, ficaria f' de ΔX, de π sobre 3 é igual ao limite. Então, a função é seno de x. Então, ficaria seno de π sobre 3 mais ΔX, que aqui é o nosso x, menos o seno de π sobre 3, quando dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Agora, observe que esse seno de π sobre 3 mais ΔX, lá nas relações trigonométricas, isso aqui é o seno da soma. Lembrando que lá o seno da soma diz que
seno de um valor A mais um valor B é igual ao seno de A, ou seja, o seno do primeiro valor, vezes o cosseno de B, ou seja, cosseno do segundo valor, mais o cosseno de A, cosseno do primeiro valor, vezes seno de B, que é o seno do segundo valor. Então, colocando isso com os valores que nós temos, ficaria assim, ó. Seno de A, seno de π sobre 3, que é o primeiro termo aí da soma, vezes cosseno de B. Quem é o B? É o ΔX, então cosseno de ΔX, mais seno de B. Seno de B é seno de ΔX, vezes cosseno de A. O A é o π sobre 3. A ordem dos fatores não altera o produto, então aí na segunda parte eu inverti. Mas não tem problema, né, essa inversão. Menos o seno de π sobre 3 que já existia lá na função. Tudo dividido por ΔX tendendo a zero. Observe que tudo isso aqui, tá, é o resultado daquela, no caso, relação trigonométrica que nós vimos lá em cima. Tá certo? Então, seno de π sobre 3, que multiplica cosseno de x, e menos seno de π sobre 3, observe que eles têm fator comum, que é o seno de π sobre 3. Então, eu posso juntar os dois e colocar o seno de π sobre 3 em evidência. Ó. Seno de π sobre 3, que multiplica o cosseno de ΔX menos 1, e repito outra parte, outro termo, mais seno de ΔX vezes cosseno de π sobre 3, dividido por ΔX. E o ΔX tendendo a zero. Como nós temos aí multiplicações e adições, a gente pode escrever assim, ó. Limite de seno de π sobre 3, que multiplica cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX, mais o seno de ΔX vezes cosseno de π sobre 3 sobre ΔX. Então, só separei os termos e coloquei um denominador para cada. Depois eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso separar, ó, limite de seno de π sobre 3, que multiplica cosseno de ΔX menos 1 sobre ΔX, mais seno de ΔX dividido por ΔX, vezes cosseno de π sobre 3. Esse valor aqui, cosseno de ΔX menos 1 dividido por ΔX, como ΔX tende a zero, então o limite dele também tende a zero. Então, seno de π sobre 3 vezes zero dá zero. Então, essa primeira parte aí, esse primeiro termo, tudo zeraria. Esse valor, seno de ΔX dividido por ΔX, é o limite fundamental trigonométrico. Esse limite aqui, como nós vimos anteriormente, ele é igual a 1. Então, vai sobrar apenas 1 que multiplica cosseno de π sobre 3, ou apenas cosseno de π sobre 3. Então, a derivada da função no ponto π sobre 3 seria o limite do cosseno de π sobre 3, quando ΔX tende a zero. Logo, o cosseno de π sobre 3 é igual a 1 sobre 2. Então, significa que o limite desta função f de x igual a seno de x, né? A derivada dela no ponto π sobre 3 é igual a 1 sobre 2. Então, veja que aqui eu só resolvi por um método, só de uma maneira, tá? Vocês podem resolver só de uma maneira, no caso essa se torna mais simples, então faça por ela. E para terminar, um outro exemplo, calcular a derivada da função raiz cúbica de x no ponto x0 igual a zero. Veja o que acontece nessa situação. Utilizando aí também a segunda, no caso aqui a primeira fórmula, né, a primeira maneira, f' de x0 é igual ao limite de f de x menos f de 0, né, o que seria f de x0,
sobre x menos x0, ou x menos 0, quando x tende a x0, ou x tende a 0. Veja como ficaria. Ó. Ficaria f' de x, desculpa, f' de 0, igual, limite, quem é f de x? É a raiz cúbica de x, menos 0, dividido por x menos o x0, que é 0, quando x tende a 0. Subtrair 0, não precisa, então ficaria apenas limite de raiz cúbica de x dividido por x, quando x tende a 0. No caso, aí nós temos uma divisão de potências de mesma base, uma vez que essa raiz cúbica você pode escrever x elevado a 1/3. Logo, fazendo a subtração, nós temos que o limite, né, que é a derivada dessa função no ponto 0, seria o limite de 1 sobre raiz cúbica de x ao quadrado, quando x tende a 0. E nós vimos que o limite de uma função, quando a nossa variável está no denominador, significa que ela é igual a mais infinito. Nós vimos lá na definição que para uma função ser derivável num ponto x0 dentro de um intervalo, o limite tem que existir e tem que ser finito. Aqui nesse caso a gente viu que existe o limite, mas ele não é finito, ele é infinito. Nesse caso, como o limite é infinito, a gente pode afirmar que não existe derivada desta função no ponto x0 igual a 0. Ou seja, não existe f' de 0. Certo? Então, vai ocorrer também esses casos de você não ter a derivada. Então, é isso. Então, essa seria a derivada de uma função em um ponto x0. Então, fica aí esse vídeo para que a gente possa tirar algumas dúvidas e outras dúvidas que forem surgindo, vocês podem ir mandando para a gente e nós vamos tirando essas dúvidas de vocês. Até o próximo vídeo.